Saudações! Continuando o estudo das comunidades empresariais. Nessa parte, na parte 2, vamos ver algumas características deste modelo de negócio. Conceituação. Comunidade empresarial é uma empresa em que a terra é gerenciada pelo proprietário para ocupação ou utilização do público. O lucro incentiva o planejamento voltado a longo prazo. Isto é, diferentemente das comunidades públicas das nossas cidades atuais, na comunidade empresarial há um incentivo voltado a longo prazo. Há um incentivo ao planejamento voltado para o longo prazo. Os ocupantes da comunidade podem ser arrendatários ou coproprietários da titularidade da terra. São dois modelos de comunidade empresarial. No modelo onde os ocupantes da comunidade são arrendatários, o proprietário da comunidade, ele detém 100% da titularidade da área. E os ocupantes são, portanto, arrendatários. O proprietário da comunidade, ele arrenda a terra aos ocupantes. Já no modelo onde há copropriedade da titularidade da terra, cada residente individual, ele divide a titularidade da terra com o proprietário. Nesse modelo, o residente e o proprietário da comunidade, cada um tem uma responsabilidade limitada sobre a titularidade da terra. Uma comunidade empresarial é distinta da comunidade sob soberania, pois todas as funções comunitárias ofertadas o são através de meios não políticos, isto é, através de relações comerciais comuns de mercado. Ou seja, todo o rol de governança, todos os serviços de governança são ofertados por meios não políticos, através de relações contratuais. Isto nos dá indícios de uma alternativa real às instituições apoiadas por impostos, cujas formas já foram amplamente debatidas, mas cuja premissa permaneceu séculos sem ser examinada. Governança. O que é governança? É o serviço de fornecimento de um rol variável de bens difusos. A governança das comunidades empresariais pode variar entre governança monopolista ou governança concorrencial. Na governança monopolista, o proprietário oferta o serviço de governança, ou seja, o rol de bens difusos, sob o regime de monopólio. Só o proprietário do empreendimento pode ofertar o serviço de governança. O rol de bens difusos pode variar entre vários empreendimentos, né? Por exemplo, alguns podem incluir segurança, saneamento, iluminação, já outros, talvez não. Exemplos: hotéis, shoppings, Walt Disney World, marinas. Na governança concorrencial, a oferta dos bens difusos ocorre em regime de concorrência ou de forma cooperativa entre os residentes. Isto é, bens e serviços de usufruto comum são oferecidos através de cooperação ou fornecidos através da livre iniciativa de particulares. Ou seja, nesse modelo, a governança ela não é ofertada em regime de monopólio pelo proprietário da comunidade, mas em regime de concorrência, onde os residentes podem também ofertar serviços de governança de forma concorrencial. Diversos agentes individualmente ou em conjunto ofertam bens difusos. Esse conceito tem estreita relação com a anarquia de mercado. O projeto Liberstad pretende mesclar os dois conceitos. Tanto a governança monopolista, em que a companhia Liberstad é proprietária e desenvolvedora de muitas partes do empreendimento, como estradas, calçadas, parques, área de concertos, ou seja, onde só a companhia pode ofertar essas coisas, e também de forma concorrencial, uma governança concorrencial. O direito de ocupação inicial de 100 unidades foi vendido a indivíduos para que se estabeleçam, desenvolvam atividades e ofereçam bens que os residentes desejem. Então, também serão ofertados serviços de forma concorrencial nessa comunidade.
O projeto Free Private Cities também mescla os dois conceitos. Então você veja que os empreendimentos eles mesclam os dois conceitos de governança, monopolista e concorrencial. A palavra-chave é contrato. Contrato, não constituição. As relações entre as partes são estabelecidas dentro do sistema amplo de contratos e trocas, típico das relações de mercado, não através do uso da soberania. A governança depende de uma relação contratual predefinida entre os residentes e o gestor proprietário da comunidade. O residente é uma parte contratante em pé de igualdade e com a situação jurídica assegurada, em vez de um objeto da vontade do governo ou da maioria, em contínua mudança. Apenas o contrato entre as partes cria direitos e deveres. E, claro, o contrato social é uma falácia. Para entender por que a palavra-chave é contrato, a gente precisa entender qual é a diferença entre estatuto e contrato. A Constituição é um estatuto. Artigos e incisos podem ser criados e alterados unilateralmente por meio do sistema político, e não existe autonomia de negociação para a parte afetada, bem como direito à rescisão. Há aí uma relação de soberania. O que é soberania? O controle exercido sobre pessoas e propriedades alheias de forma não consentida. Já no contrato, as cláusulas, as obrigações mútuas, não podem ser criadas ou alteradas unilateralmente pelo contratado, sem anuência e aprovação expressa do contratante. Aí a relação de autonomia da vontade. A autoridade da administração é exclusiva e limitada às suas propriedades, e, como tal, não se estende às pessoas ou às propriedades dos contratantes. Por que o condomínio beira a soberania? A convenção do condomínio é um estatuto. Por meio de votação fracionária, ou seja, uma votação onde não há um consenso, os condôminos podem estabelecer alterações unilaterais na convenção, bem como a cobrança de novas taxas. O residente individual deve acatar a decisão escolhida por votação, independentemente da sua aprovação. Isso ocorre em razão da relação de soberania que surge naturalmente quando há o domínio conjunto, o condomínio, de propriedades em uma comunidade. O mesmo princípio organizativo do condomínio ocorre nos Estados nacionais. Que princípio? A soberania. No condomínio, a autodeterminação do contratante individual, do residente, foi substituída pelas deliberações de um quórum, ou seja, pela participação política. Ter participação política é totalmente diferente de exercer a autodeterminação. E quanto maior for a comunidade, mais esta diferença se manifesta. Ou seja, no espectro de um condomínio, a perca da autodeterminação é relativamente pequena. Já no espectro de uma nação, a perca é muito maior. Há aí um quadro comparativo. Comunidade empresarial. Na comunidade empresarial, você tem dois papéis, né? O contratante, que é o residente, e o contratado, que é o proprietário. Já no condomínio, você tem dois papéis diferentes. O papel daquele que delibera, que é o quórum de condôminos, e o papel daquele que está sujeito às deliberações, que são todos e cada um dos condôminos. Então você tem um papel de soberania, você tem uma relação de soberania aí. A mesma coisa no Estado-nação. Você tem o sistema que delibera, que é o sistema político, e você tem os sujeitos dessas deliberações, que são todos e cada um dos cidadãos. Uma relação de soberania. Autodeterminação, não participação. A ideia é conferir o máximo possível de autodeterminação, não garantir o máximo de participação. A participação política corrói a liberdade individual, como a gente vê diariamente na política partidária, na política, no sistema político que funciona nos diversos países. O Estado de Direito não provê adequada proteção
contra a corrosão da autodeterminação. Se leis ou constituições forem interpostas como obstáculos, elas serão rapidamente modificadas e interpretadas de uma forma politicamente conveniente. Residentes podem concordar sobre a criação de um conselho. No entanto, mesmo se 99% destes se submeterem às decisões do conselho, este órgão não tem o direito de impor-se sobre 1% restante. Ou seja, relembrando o que a gente disse antes, apenas o contrato pode estabelecer direitos e deveres. Apenas as partes podem determinar uma alteração contratual, e ainda assim, não de forma unilateral. Qual a importância da retenção da titularidade para o sucesso de uma comunidade empresarial? A resposta surge quando se pergunta o que aconteceria se não fosse assim. Então, como seria? Se o proprietário vendesse a titularidade da terra ao invés do direito a ocupá-la, implicaria que o cancelamento do contrato de governança provocaria a situação A ou B. Na situação A, haveria o desmembramento do terreno da comunidade. Isso aconteceria porque, à medida que os contratos fossem sendo rescindidos com o tempo, o proprietário da comunidade não mais teria a prerrogativa de estabelecer uma governança sobre aquele que rescindiu. Então, se a titularidade da terra fosse vendida, o que aconteceria? O desligamento da pessoa, a rescisão do contrato de governança, resultaria num esfacelamento gradual da comunidade. O desmembramento da comunidade resultaria no esfacelamento gradual do empreendimento e na sua progressiva deterioração de valor, como resultado de não mais estar sujeito à governança privada, mas sim à soberania. À medida que o empreendimento fosse sendo esfacelado, ali não mais haveria prevalência da governança proprietária. Muito pelo contrário, se abriria um espaço para o uso da soberania. Ou então a situação B, o proprietário praticaria ele mesmo a soberania. Isso ocorreria se o proprietário se recusasse a deixar de fornecer o serviço de governança à medida que os contratos fossem sendo rescindidos. Nesse caso, o proprietário acabaria sendo ele mesmo soberano. No entanto, a prática da soberania é contrária ao princípio da autodeterminação e, portanto, contrária à relação contratual. Então, nós vemos a importância da retenção da titularidade da terra. De alguma forma, ou o proprietário retém 100% da titularidade, ou ele faz o modelo de copropriedade. Mas, de alguma forma, para o sucesso de uma comunidade empresarial, tem que haver a retenção da titularidade da terra. Porque, senão, há uma dessas situações, ou a situação A ou a situação B. E em qualquer dessas situações, não mais pode haver uma governança proprietária. Imagine um shopping que fosse integralmente desmembrado entre os lojistas. Nesta situação, a governança da comunidade ocorreria mediante a soberania, seja condominial ou estatal. Então imagine um shopping em que cada loja fosse titular do terreno da sua loja. O que aconteceria nessa comunidade? Ou seria estabelecido um condomínio para fixar as regras, ou haveria a prevalência da soberania, a governança estatal. Então imagine, no shopping haveria uma segurança patrimonial como função da polícia, não mais dos seguranças privados do shopping. A limpeza como função da companhia de limpeza urbana. Os reparos no piso como função da prefeitura. Os reparos elétricos como função da companhia de eletricidade. Os reparos hidráulicos como função da companhia de saneamento. O urbanismo, paisagismo e zoneamento como função da prefeitura. Então, qualquer problema que der no piso, tem que esperar a prefeitura vir para resolver, etc. É possível conceber como tal empreendimento sofreria uma degradação progressiva. Isso por quê? Porque a governança estatal é notavelmente inferior em qualidade em relação à governança privada. Então haveria
um decréscimo de valor daquela comunidade. A importância da retenção do título de propriedade pelo proprietário não significa que o capital social, ou seja, o montante de capital para a abertura do empreendimento, deva ser de propriedade de um só agente. O capital social pode ser constituído mediante a capitalização de uma série de agentes, tal como sócios, no caso de uma sociedade limitada, ou acionistas, no caso de uma sociedade anônima. Composição do capital social do empreendimento. O capital social, o montante de capital para a abertura do empreendimento, pode ser constituído, como a gente viu agora há pouco, por proprietário único, por uma sociedade limitada, ou seja, capitalização através de diversos sócios, ou por uma sociedade anônima, que é capitalização através de acionistas. Como ocorre em toda empresa, o efetivo controle administrativo compete a um gestor ou a um acionista majoritário. Além disso, pode ou não haver sobreposição entre a formação do capital social e a ocupação da comunidade, implicando em formas diferenciadas de destinar a renda da administração comunitária. Quando há sobreposição entre a formação do capital social e a ocupação, a organização assume a estrutura de uma cooperativa. Os beneficiários dos dividendos são os próprios ocupantes. É o que acontece, por exemplo, numa aldeia. Os beneficiários da aldeia são os próprios residentes da aldeia, os próprios ocupantes da aldeia. Quando não há sobreposição entre a formação do capital social e a ocupação, a organização assume a estrutura de uma propriedade arrendatária. Os dividendos são destinados a indivíduos externos à comunidade. Qual o incentivo para fornecer boa governança? O lucro, ou seja, oferecer de forma contínua um serviço atrativo de governo a um determinado preço. Como isso pode ser financiado? Bom, pode ser por uma mensalidade ou uma anuidade, por meio da compra do direito de residir. Você compra o direito de residir durante 30 anos, por exemplo. Pagamento pelo fornecimento de bens difusos, instalações. Então, por exemplo, toda vez que você for usar a justiça, você tem que pagar a justiça. A justiça oferecida pelo proprietário da comunidade. Ou então qualquer combinação desses itens. O papel do proprietário da comunidade. Nenhuma mudança imediata seria fisicamente perceptível se, em um dado momento, uma comunidade estivesse sob titularidade da terra fracionada e, no momento seguinte, sob a forma de titularidade concentrada, como no caso da comunidade empresarial. Mas, ao longo do tempo, as consequências visíveis de tal mudança seriam enormes. Por quê? A mudança decorre do papel da autoridade proprietária. Qual é a função dela? O valor do proprietário, enquanto autoridade distributiva do uso da terra, está no serviço de tornar a comunidade um lugar produtivo e amplamente desejável. Numa comunidade empresarial, os incentivos estão alinhados. Então, por exemplo, no shopping, tanto o proprietário do shopping quanto cada lojista em específico, eles têm objetivos iguais: prosperidade e paz para os seus negócios. Inclusive, os lojistas veem o proprietário do shopping como um empresário como eles. Então, os incentivos estão alinhados. Ambos querem um ambiente social e físico agradável. O proprietário adiciona valor à comunidade principalmente a satisfazer 3 funções administrativas básicas: seleção de membros, planejamento de terras e liderança. O bem-estar da comunidade reflete em grande parte o quão bem estes requisitos funcionais são cumpridos. Seleção de membros. A seleção de membros é uma atividade administrativa importante que visa assegurar a compatibilidade entre membros de uma comunidade. Imagine o caso de um conhecido assassino como proponente e entrante numa comunidade. É óbvio que esse membro não pode fazer parte da comunidade. Para assegurar que a vida e a propriedade dos residentes estejam seguras,
a atividade de seleção de membros precisa ser conduzida em duas frentes. De forma preventiva, através do controle de entrantes, visando estabelecer limites a quem pode fazer parte da comunidade, bem como de forma reativa, recusando disruptores. Planejamento de terras. Devido à interdependência dos usos da terra, o proprietário não realizará o potencial de desenvolvimento de uma comunidade de tamanho considerável, atribuindo todas as terras a apenas um uso, mas apenas através da atividade de zoneamento diversificado com vistas ao longo prazo. Então imagine, por exemplo, o proprietário de um shopping que decidisse alocar todos os espaços do shopping à farmácia. Todas as lojas do shopping seriam farmácias. Não haveria interesse em estar nessa comunidade. Como os usos da terra são complementares, o proprietário buscará o planejamento de uso que irá adicionar um maior valor a cada residente, bem como a comunidade como um todo. Então ele poderá alocar, por exemplo, eu vou querer essa área como uma área residencial, essa área como uma área comercial, essa aqui como industrial, essa aqui como parque, essa aqui como vai ser ruas. Ele poderá fazer a alocação do zoneamento das terras de forma a maximizar o valor da comunidade. Buscará também prover as alterações necessárias do uso da terra que possibilitem o desenvolvimento da comunidade e a adaptação às novas circunstâncias do seu desenvolvimento. Porque toda comunidade, à medida que se desenvolve, precisa, por exemplo, enlarguecer as ruas. Precisa também construir ruas novas. E o papel do proprietário é manter a comunidade operacional, funcionando tranquilamente, sem percalços. Então, essa função de planejamento de terras é essencial, para que a comunidade possa se adaptar às novas circunstâncias do seu desenvolvimento. Todas as outras funções, além das 3 administrativas, podem ser realizadas por outros particulares. Se uma determinada atividade pode ser conduzida de forma mais eficiente pelo proprietário da comunidade, ou seja, para que os serviços possam ser oferecidos a menor custo ou com maior conveniência para o público, ele pode assumi-la diretamente em vez de deixá-la para particulares. Caso contrário, o fornecimento pode se dar por cooperação entre residentes ou através da livre iniciativa de particulares em regime de concorrência. A decisão de como e por quem a terra pode ser usada para melhor proveito é um processo contínuo e envolve nada menos do que o planejamento de toda a estrutura econômica da comunidade. Liderança. Através da liderança, o proprietário exerce o alinhamento de interesses que há entre a sua posição e cada membro da comunidade, uma vez que é do seu interesse o sucesso da comunidade inteira, ao invés de qualquer interesse especial dentro dela. Então, é o contrário do que a gente vê nas nossas comunidades públicas, nas cidades públicas, na nação, onde o governo funciona muitas vezes como um vendedor de favores. Os gestores das nossas comunidades, eles não estão interessados no sucesso da comunidade como um todo. Pelo contrário, eles estão interessados em vender favores para grupelhos. Graças à liderança, cada participante da comunidade pode dedicar seus esforços às suas atividades rotineiras familiares e profissionais, com a tranquilidade e segurança de que o objetivo do gestor da área encontra-se em consonância com o objetivo geral de prosperidade e paz de cada particular. Ao invés do que ocorre na estrutura comunitária condominial, a titularidade concentrada elimina a necessidade do sistema político. Ou seja, ao invés do que ocorre, por exemplo, numa nação, ou ao invés do que ocorre, por exemplo, num condomínio, não há necessidade do sistema político. Por meio de suas qualidades de liderança, o gestor ou proprietário ajuda a promover o funcionamento da comunidade. O seu papel é sensível e requer grande trato e relacionamento com os ocupantes. É assim, por exemplo, que acontece no shopping center, onde os inquilinos reconhecem o gestor proprietário como um empresário como eles,
cujo interesse é o sucesso de todos e cada um dos inquilinos, e assim da comunidade como um todo. Forma de aquisição do terreno. Pode ser por compra, como foi o caso de Liberstad, como é o caso do projeto Free Private Cities. Pode ser por homestead, como é o caso do seasteading. Aí um quadro comparativo: governo republicano, governo monárquico e governo privado. O governo republicano é um Estado, o governo monárquico também, e um governo privado, uma comunidade empresarial, não é. Por que que não é um Estado? Porque há um contrato específico, porque há a possibilidade de rescisão e porque a fronteira é legítima. Ou seja, o terreno ele foi adquirido de forma legítima. Ele não foi fruto de uma declaração arbitrária e ele não foi fruto de guerra. Ele foi fruto de compra ou de homestead. Ou seja, a forma de aquisição do terreno é uma forma legítima. O planejamento abrangente e eficaz da comunidade depende da manutenção da autonomia do proprietário sobre a gestão do seu empreendimento. A autonomia pode ser plena, no caso seria uma secessão. Nesse caso, há o risco elevado do empreendimento. O risco institucional é alto, uma vez que pode haver uma agressão por parte do Estado. Pode ser viável em locais onde ideias favoráveis estejam bem desenvolvidas, ou em locais onde o Estado já não possa garantir seu monopólio institucional. Por exemplo, em locais onde o Estado esteja esfacelado, onde, em algum país da África, que o Estado já não mais possa garantir o seu monopólio institucional. Ou então pode ser uma autonomia negociada. Nesse caso, o risco é controlado, pois houve uma prévia negociação. Foi o que aconteceu recentemente no caso do seasteading, onde a organização do seasteading ela entrou numa negociação com o governo da Polinésia Francesa e conseguiu sucesso. Pode envolver o trâmite para a produção de uma inovação legislativa que permita a criação de tal entidade jurídica de direito privado. Mais ou menos o que aconteceu para a criação das zonas econômicas especiais, ou das zonas francas. O que impede o operador de virar um ditador? Quais são as proteções institucionais aos residentes? Primeiro, um contrato escrito firmado com o operador, com o proprietário da comunidade empresarial. Segundo, arbitragem independente prevista em contrato, ou seja, um árbitro independente das partes previsto em contrato. Concorrência com outras jurisdições, outras governanças concorrendo com essa governança também são uma forma de proteção institucional ao residente. E também o chamado The Exit Principle, que significa somente o seguinte: você pode rescindir o contrato. Como todo contrato, há a possibilidade sempre de rescisão. O fundador do Free Private Cities tem um trecho que ele diz assim: imagine o transatlântico. Basicamente, você está nas mãos do comandante. Ele tem o mais alto poder executivo. E você está em águas internacionais. Não há jurisdição. A tripulação pode fazer o que quiser com você. Alguma vez já ouviu falar em apólice de seguro contra a tripulação? Um passageiro espancado a mando do comandante por estar mal vestido no refeitório? Nunca. Por quê? Eles querem ganhar dinheiro. Então tem que lhe tratar bem. Se as pessoas não são respeitadas, é porque as fazem de cidadãs. Concorrência com outras jurisdições. A pressão da concorrência com outras jurisdições, não a separação de poderes, não a Constituição, não o voto, garante a liberdade dos residentes. A concorrência tem sido comprovada como o único método eficaz na história humana para a limitação de poder. Rescisão, The Exit Principle. O residente pode rescindir a qualquer tempo, desde que esteja em situação regular. O operador só pode rescindir em razão de quebra contratual. Isso garante estabilidade institucional para a realização de investimentos,
por parte do residente. Então ele sabe que o operador só pode rescindir em razão de quebra contratual. Comunidades especializadas. Comunidades especializadas podem ser concebidas, oferecendo a restauração de referências religiosas, étnicas ou ideológicas específicas. Também sustentabilidade ecológica, urbanismo e arquitetura temática, etc. Há uma tendência à especialização, ao invés da guerra mediada pelo voto por um único modelo social. O modelo atual de integração social forçada está exaurido. Isso nós vemos cotidianamente com a entrada dos muçulmanos na Europa. A atual crise de imigrantes poderia ser amenizada pela iniciativa privada, por meio da criação de comunidades especializadas, ao invés da atual política de integração forçada. Qual é a diferença entre comunidade empresarial e Startup Society? Startup Society é qualquer forma experimental de comunidade em uma área geográfica pequena. O conceito inclui, portanto, comunidades sob governo soberano, ou seja, sob o Estado, uma vez que também podem ser objeto de experimentação em governança. A comunidade empresarial, por outro lado, é sempre uma governança proprietária, sempre contratual, nunca soberana. Logo, toda comunidade empresarial é uma Startup Society, mas nem toda Startup Society é uma comunidade empresarial. Comunidade empresarial é um feudo? São princípios de organização distintos. No feudo, a aquisição das terras era ilegítima. A posse da terra era um benefício concedido aos vassalos pelos suzeranos. O suzerano mor as conquistava por meio da força. Então não era uma conquista da terra legítima, não era uma aquisição da terra legítima. Os servos, obviamente, não se encontravam em posição de parte contratante. Não podiam abandonar a terra, a ausência de exit principle. Pagavam diversas obrigações, eram impostos, como a corvéia e a talha, aos senhores feudais. Por que o governo deve ser um serviço? A governança privada sujeitará os estados à destruição criativa, colocando-os sob uma considerável pressão para que alterem seus sistemas rumo a mais liberdade, sob o risco de perderem indivíduos e receitas. É precisamente este efeito positivo da concorrência que tem faltado no mercado da governança atualmente. Sobre esse tópico específico dos efeitos positivos da concorrência em governança, eu indico meu recente vídeo Quem Vigia o Vigilante. Comunidades empresariais são uma alternativa pacífica e voluntária que pode transformar as nossas sociedades sem revolução, violência ou mesmo consenso maioritário. Aí eu coloco algumas referências.